Seja bem-vindo ao estudo de Provérbios. Você que já está no canal sabe que todos os meses nós fazemos a meditação em Provérbios, seja por meio de leitura, seja por meio de estudo, seja por meio de meditação, mas o livro de Provérbios deve ser um livro estudado mensalmente, porque é um livro que nos traz orientações para tomarmos decisões melhores na vida. Se você tem acompanhado o canal, eu espero que você já tenha se dado conta, que você tenha aprendido, que você tenha percebido coisas que você estava fazendo que estão em desacordo com a palavra de Deus e que trouxeram para a sua vida algo de benéfico, algo que trouxe uma renovação, uma restauração, uma mudança, um aperfeiçoamento, uma melhora no seu entendimento, na forma de entender a vida, de entender algum ponto da vida, seja nas questões do casamento, do trabalho, do seu relacionamento com Deus, da forma como você se alimenta. Nós temos falado a respeito de todos esses assuntos que estão tratados no livro de Provérbios e que trazem diferença para o bem da nossa vida quando estamos aqui na terra, porque a palavra de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Deus, ele tem essa vontade para nós. Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, quando o povo de Israel estava como escravo na Babilônia e eles estavam sem esperança, Deus disse, por meio do profeta Jeremias, para o povo o seguinte: porque eu, o Senhor, bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos fazer prosperar nos vossos caminhos. Então ali, Deus usou o profeta Jeremias para dizer para o povo que estava no cativeiro, que estavam como escravos na Babilônia, que o desejo dele era de abençoá-los, era de fazer com que eles recebessem a paz e recebessem o bem. Essa é a vontade de Deus para nós. E o livro de Provérbios deve ser lido mensalmente por isso, porque ele é um livro que tem 31 capítulos. Na maioria dos meses do ano você tem 30 e 31 dias e você consegue ler facilmente esse livro de Provérbios. Nesse mês de outubro, nós temos 31 dias. Então vamos realizar a leitura de um capítulo por dia. Você que é novo no canal, receba o convite para acompanhar a leitura de Provérbios todos os meses. Tem um livro que fala que se você faz a leitura mensal de Provérbios, depois de 2 anos, você começa a tomar decisões mais inteligentes. Em um ano, nós temos 12 meses. Se você lê Provérbios todos os meses, em um ano você teve a chance de refletir 12 vezes sobre os temas de Provérbios. Em 5 anos, de acordo com esse livro, a pessoa prospera em todas as áreas da vida dela. Pense que em um ano nós temos 12 meses. Em 5 anos você tem 60 meses. Se você medita mensalmente em Provérbios, em 5 anos você teve a chance de corrigir e corrigir e corrigir a vida 60 vezes. E a repetição na correção acaba gerando prosperidade, acaba gerando aperfeiçoamento. Então vamos ler Provérbios capítulo 2. E no mês de fevereiro, talvez você tenha perguntado, no mês de fevereiro você faz a leitura de Provérbios capítulo 1 e 2 no dia 1º, dos capítulos 8 e 9 no dia 7 e dos capítulos 30 e 31 no dia 28. E você consegue fechar a leitura de Provérbios em fevereiro dessa forma.
Vamos ler agora Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2 nos diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. 3. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, o capítulo 2 de Provérbios, o objetivo do capítulo 2 é revelar como encontrar o respeito extremo a Deus. Porque quando nós lemos Provérbios no capítulo 1 ontem, nós lemos aqui, voltando Provérbios no capítulo 1, no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E nós falamos que o temor do Senhor significa o absoluto respeito, o extremo respeito. O extremo respeito ao Senhor, colocar Deus como prioridade, colocar o Senhor em primeiro lugar, é o princípio, é só o começo da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, quem ignora Deus, quem despreza Deus, quem coloca Deus por último, quem desonra, desrespeita a Deus, despreza a sabedoria, despreza a instrução. Agora, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Agora, como que eu sei a forma de respeitar a Deus? E o capítulo 2 traz essa resposta. Ele fala aqui nos primeiros versículos do capítulo 2. Filho meu, primeiro, se você aceitar as minhas palavras. Tem pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Você fala para elas, vamos ler Provérbios, vamos ler Salmos, vamos ler a Bíblia. E a pessoa fala, eu não quero saber disso porque a Bíblia é um livro antigo. São conselhos velhos, são livros que são lidos por crentes. E isso não ajuda a gente em nada. São pessoas que desprezam a sabedoria. Então, o primeiro conselho, filho meu, se você aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos, não basta aceitar. Tem muitas pessoas que vão à igreja há 20 anos, 30 anos. Elas aceitam as palavras, elas escutam, mas elas escutam e quando elas saem da porta para fora da igreja ou para fora do templo, elas esquecem de praticar aquela palavra. Então ele fala, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Esconder consigo é esconder no coração, guardar o que aprendeu, deixar escondido dentro do coração. Versículo 2, para quê? Para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido. Você guarda no coração e você pega o seu ouvido e fica atento para aprender mais. Quando você está ouvindo a respeito da palavra, você coloca os seus ouvidos. Tem pessoas que usam o ouvido para ouvir notícias, fofocas, mentiras, para ouvirem difamações, calúnias. Não empreste o seu ouvido para pessoas que vêm até você para falar mal das outras. Procure usar os seus ouvidos para ouvir mais da palavra de Deus e para inclinares o teu coração ao entendimento. Tem pessoas que inclinam o coração para a mágoa, para a raiva, para ficar pensando, aquele lá fez mal para mim, aquela lá fez isso para mim, aquele meu parente falou aquilo para mim. É hora de você largar isso no seu coração. Incline o seu coração para o entendimento. Perdoa a pessoa, fala assim, está perdoado. Hoje eu preciso ocupar o meu coração e encher o meu coração com mais palavra de Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, se você inclinar o coração para o entendimento, para entender a vida, para entender o que é bom. Versículo 3, e se você clamar por entendimento, use a sua boca. Tem pessoas que usam a boca para falar mal da vida, reclamar, xingar, murmurar. Mas a pessoa que é sábia, que quer encontrar o temor ao Senhor, ela usa a boca para dizer, Deus, eu quero receber mais entendimento.
e por inteligência alçares a tua voz, ou seja, por inteligência erguer a voz. Deus, me dá inteligência para fazer a tua vontade. Versículo 4, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, ou seja, tem gente que procura muitas coisas nessa vida. Tem gente que busca a riqueza terrena. E tem muitas pessoas que alcançam a riqueza terrena e perdem a família, de tanto que lutaram para ter a riqueza terrena. Tem pessoas que vão atrás de fama, tem pessoas que vão atrás de influência, mas o versículo 4 fala que quem quer encontrar o temor do Senhor vai buscar a palavra de Deus como prata e como tesouro escondido. Aí vem o versículo 5, então você entenderá o temor do Senhor. Então você vai entender o que significa o respeito extremo a Deus, o que Deus quer de você. E você vai achar o conhecimento de Deus. Então aqui o capítulo 2 de Provérbios, o objetivo dele é mostrar que nós devemos dedicar, aqui não fala dos olhos, mas ele fala se você fizer atento o seu ouvido à sabedoria, podemos acrescentar aqui, não só os ouvidos, mas os olhos também. Olhando para a natureza, nós podemos ver Deus. O Salmo 19, por exemplo, fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Então, quando nós prestamos atenção no que está ocorrendo, acontecendo na nossa vida, à nossa volta, comparando com a palavra de Deus, nós podemos verificar onde nós estamos acertando, onde nós estamos errando. Então nós devemos prestar atenção, buscar a palavra de Deus acima de tudo, com bastante atenção. Para que serve o temor ao Senhor? Nesse capítulo 2 nós vamos ver na parte final para que ela serve. Agora no versículo 6 até o versículo 10, ele fala que o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e entendimento. 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Significa ele reserva a verdadeira sabedoria para quem quer andar no caminho certo. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Escudo, quando fala que o temor do Senhor é um escudo que te protege de tomar a decisão errada. Quando você receber o conselho de algum amigo, falso amigo, que quer fazer você tropeçar, você vai lembrar da palavra de Deus e você vai dizer, eu não vou fazer isso porque isso é errado. Isso é nesse sentido que é um escudo. O escudo é para os que caminham na sinceridade. Sinceridade é uma palavra que vem de sem cera. Quando um vaso está trincado, as pessoas colocam cera no vaso para esconder a trinca. Mas o sincero, ele vai até Deus sem máscara, sem cera, sem maquiagem. Ele é verdadeiro. 8. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. 9. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade de todas as boas veredas. Vereda significa caminhos. Então, quando você anda na correção e na retidão, o Senhor vai fazer com que você encontre o caminho da justiça, do juízo, da equidade de todas as boas veredas, todos os bons caminhos. 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Agora o versículo 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. É para isso que serve o temor do Senhor. Você vai ter bom siso, você vai ter bom juízo, que vai guardar você. Você vai ter inteligência para tomar as decisões certas e você vai ser conservado em vida. Você vai ser livrado do caminho do homem mau e de que fala coisas perversas. 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Então você vai receber bom juízo, vai receber livramento do mau caminho, vai receber proteção contra o homem que faz coisas más,
contra os que se desviam do caminho da retidão, dos que se alegram em fazer o mal, que andam por caminhos tortos, e você também vai receber o livramento, 16, da mulher estranha. O temor do Senhor é para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras. A mulher estranha é aquela que você encontra no meio do caminho. Você está no mercado, você está no shopping, você está caminhando em um lugar e de repente aquela mulher aparece e vai até você e faz uma proposta de sair com você. O livro de Provérbios, nós vamos ler no capítulo 7, conta a história de um jovem que foi abordado por uma mulher casada que pegou no rosto dele, deu um beijo nele e fez uma proposta de se deitar com ele. E lá em Provérbios, no capítulo 7, conta-se que o jovem foi tolo e ele foi com aquela mulher estranha, uma mulher que ele nunca viu e que era casada e que apareceu no caminho dele e ele tropeçou, porque ele não teve o temor ao Senhor. Então, quem tem o temor do Senhor vai receber o livramento da mulher estranha e da estrangeira. Quem é a estrangeira? Aquela que vem de outra cidade, que vem de outro país, que vem de outro bairro, que de repente aparece no seu caminho porque foi apresentada por um amigo e que de repente vem e faz uma proposta de ter um momento com ela, que lisonjeia com suas palavras. E quando fala aqui no 16 da mulher estranha e da estrangeira e daqui lisonjeia com suas palavras, aquela que elogia com palavras, também se aplica para as mulheres. A mulher que tem o temor ao Senhor, ela vai ser livre do homem estranho e do estrangeiro e daquele que elogia com as palavras. Às vezes, esse que elogia com as palavras é um colega de trabalho que vai dizer que você está muito bonita, que você está muito bem e que, na verdade, traz uma segunda intenção para uma traição, para que você tropece no seu caminho. Versículo 17, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus. Concerto com C aqui significa pacto, significa aliança. Versículo 18, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas, ou seja, os seus caminhos para os mortos. Por que a casa da mulher estranha, da estrangeira e da que lisonjeia com palavras se inclina para a morte? Porque ela faz com que a pessoa que tropeça nesse pecado pense, crie fantasias nos seus pensamentos. Depois que o pecado foi consumado, a pessoa passa a ter uma nova percepção da realidade, que ela pode sair com qualquer pessoa, mesmo com pessoas casadas, que ela pode viver aquela experiência no dia a dia. A pessoa passa a ficar ansiosa, a ficar o tempo todo procurando por isso. Ela perde a noção da fidelidade do casamento e do valor do casamento. Então a sua casa se inclina para a morte e os seus caminhos, as suas veredas para os mortos. Os mortos aqui fala a respeito dos que morreram moralmente. Morrem na sua vida moral e na sua vida espiritual, no relacionamento com Deus. Porque o pecado afasta o ser humano de Deus. E aí versículo 19, todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão, ou seja, não vão encontrar-se com as veredas da vida. Agora versículo 20, mais um motivo para ter o temor do Senhor, para que você ande pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Justo é aquele que faz a vontade de Deus. Lembre da palavra justo no sentido de roupas que são justas. Uma roupa justa é uma roupa bem colada no seu corpo. O justo é aquele que está bem colado com a palavra de Deus. Ele tem tanto a palavra de Deus com ele, que ele anda exatamente como diz a palavra. Versículo 21, porque os retos habitarão a terra. A terra aqui quer dizer a minha vida. Os retos vão ter o domínio da sua própria vida. Vão ter o controle, as decisões a respeito da própria vida. Não vão ser guiados pelos outros. Quando uma pessoa cai num adultério, numa fornicação, em um caso
extraconjugal, ela está deixando que a outra pessoa domine o terreno dela. Uma pessoa que cai num pecado desses, e algumas pessoas caem, perdem patrimônio. Às vezes o marido deixou uma amante entrar na vida e ela tomou os bens dele. Ela tomou o casamento dele. Ela tomou os filhos dele. Mas os homens ficam cegos e eles pensam que não perderam nada. Eles não se dão conta de que perderam os filhos, perderam o casamento, perderam a vida deles. Aquele que cai com uma mulher estrangeira, ele pensa que se deu bem, muitas vezes sendo enganado pela aparência da mulher que é a mais jovem, mas esquecem que deixaram filhos que se perderam na vida. Quantos filhos hoje estão revoltados, pessoas que estão com problemas emocionais porque passaram por essa situação em que o pai deixou a família. Isso também acontece com algumas mulheres que se entregam para aventuras de homens que trazem propostas. O homem estrangeiro, o homem que é o que elogia com a sua boca também. Existem mulheres que fizeram o marido perder todo o patrimônio, que deixaram os filhos para viverem uma aventura com alguém que encontraram no meio do caminho. Então perderam a sua terra, perderam o seu terreno, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Os sinceros, os que são transparentes. Essa questão de ser sincero é quando você percebe que alguém está chamando a sua atenção fora do casamento, é necessário ser sincero, é necessário reconhecer que está tendo um ponto de fraqueza ali. Reconhecer que você tem um ponto de fraqueza permite que você tome providências rápidas, que você diga, eu não vou andar com essa pessoa. Essa pessoa não pode ser meu sócio. Essa pessoa não pode estar perto da minha família. Essa pessoa não pode estar perto de mim. Eu preciso evitar essa pessoa porque essa pessoa pode servir como uma razão da minha queda. Ser sincero envolve você não colocar máscara, não colocar cera, não negociar com o pecado. A Bíblia fala que a mulher de Potifar, que era o senhor de José, um dia abordou José, querendo deitar-se com ele. E José fez o quê? Ele não negociou com ela. A Bíblia conta que ele saiu correndo, ele saiu daquele local. Ela segurou no casaco de José e gritou dizendo, esse hebreu tentou me estuprar. E ele acabou indo para a prisão, mas ele não ficou ali. Ele fugiu da situação. Ele entendeu que se ele ficasse ali, ele poderia tropeçar. Então os sinceros permanecerão na terra. Os sinceros vão perceber os pontos fracos e vão tomar providências para fechar os pontos fracos. Versículo 22. Mas os ímpios serão arrancados da terra. Os que fazem o mal vão perder a sua própria vida. A terra é a nossa vida. O ímpio se entrega para o vício da bebida e vai perder o controle das suas decisões, vai perder o seu terreno. O ímpio vai se envolver com coisas erradas, vai perder o seu terreno. E os aleivosos serão dela exterminados. Os aleivosos são aqueles que gostam de fazer a coisa errada. Quem gosta de procurar, quem procurar o caminho errado, será dela exterminado. Será exterminado, vai perder o controle absoluto da sua vida. Então, Provérbios, capítulo 2, serve para explicar como ter o temor ao Senhor. Como que você consegue alcançar o que Deus quer para a sua vida. É meditando na palavra, colocando seu ouvido para ficar atento ao que Deus diz, colocando seu coração para buscar o que é de Deus,
correndo atrás de conhecimento e sabedoria como quem está correndo atrás de prata e tesouro escondido, aprendendo e guardando, escondendo no coração para colocar em prática. Se você fizer isso, sempre buscar o temor ao Senhor, e é o que nós estamos fazendo aqui, lendo Provérbios todos os meses. Você que está fazendo isso, você está todos os meses repetindo o que é correto e lembrando e sempre lembrando. Eu tenho que prestar atenção e fazer isso para que a minha vida seja abençoada, para que a minha vida seja bem-sucedida, para que eu seja o dono do meu terreno, para que ninguém venha e entre no meu terreno e leve os meus tesouros, leve a minha vida, leve a minha família, leve os meus filhos, leve o meu trabalho, leve o meu tempo, que os fofoqueiros e os que falam mal a respeito dos outros e os reclamões, que são vítimas, que reclamam de tudo ao invés de fazerem a parte deles, vão tomando o nosso tempo. Então, fuja dessas pessoas. Provérbios 2 fala sobre isso, sobre o temor ao Senhor. Ele vai dar o temor ao Senhor, aqui do versículo 6 ao 10, para quem é reto, para quem quer receber isso. Ele vai reservar a verdadeira sabedoria para os que guardam o caminho e os que são sinceros, os que confessam as suas fraquezas a Ele e pedem a Ele que querem receber isso. E isso vai dar para você bom juízo, vai te guardar das más companhias, vai livrar você das más amizades, dos que se desviam do caminho certo, vai livrar você da prostituição, da fornicação, do adultério, das mulheres que não querem nada com a formação de família, vai livrar você que é a mulher dos homens que não tem compromisso com Deus, e também vai fazer você encontrar o caminho dos bons e o caminho dos justos. E você vai habitar a terra, ou seja, você vai ter o domínio, o controle da sua vida. E se você sendo sincero, você vai permanecer na sua terra. Você vai permanecer com a prosperidade e com a bênção de Deus na sua vida. Mas os ímpios não são assim. Eles vão ser arrancados da sua terra e os aleivosos serão exterminados. Deus abençoe hoje a sua vida grandemente. Amém.